O nazifascismo é o termo utilizado para se referir ao nazismo alemão e o fascismo italiano, ambas doutrinas que surgiram na Europa no século XX e que possuem um contexto histórico semelhante. Vou falar um pouco dos ideais dessa doutrina agora. Totalitarismo. Esse é o ideal mais característico do nazifascismo e diz que o Estado tem total controle até mesmo sobre o indivíduo, que não possui nem mesmo liberdades individuais, políticas, econômicas nem jurídicas. Nada está acima do Estado. Nacionalismo. Esse ideal trata de uma obsessão pela pátria, não confundindo com amor à pátria, porque ele prega que um povo é superior aos demais, culturalmente ou até mesmo racialmente, e que, portanto, esse povo tem a permissão de subjugar os demais. Com o nacionalismo e a ideia de um povo superior, surgiu a ideia de que existiam pessoas inferiores às outras, e essas tinham que ser subjugadas e mortas. Durante o regime nazista, milhares de pessoas judias, ciganas, negras, homossexuais e com deficiência foram mortas. Todas essas pessoas fora do padrão estipulado pelo regime. O Estado nazista, além disso, tinha especialmente um ódio aos judeus, uma característica antissemita. Eles eram tidos como inimigos e eram perseguidos e mortos, também como os outros já citados. O unipartidarismo era outro ideal antidemocrático e autoritário, onde apenas um partido era permitido. Na Alemanha era o Partido Nazista e na Itália o Partido Fascista. Único líder. Os estados nazifascistas possuem a característica de que apenas um líder controlava toda a nação, e este era visto como um herói nacional, onde havia um culto ao líder. Na Alemanha nazista era Adolf Hitler e na Itália fascista era Benito Mussolini. Anticomunismo. Os estados nazifascistas eram anticomunistas e eram totalmente contrários à teoria das classes. Os comunistas eram tidos como inimigos e eram perseguidos e assassinados. Propaganda. A propaganda era uma forte ferramenta política que era utilizada para criar narrativas benéficas em relação ao regime e maléficas em relação aos inimigos dele, exaltando o líder e suprimindo os inimigos. Boa tarde, eu vou falar sobre os principais pensadores do neofascismo. Os principais pensadores do neofascismo são Julius Evola, Alain de Benoist, Arthur Spencer, Jean-Marie Le Pen e Steven Branson. Esses são alguns contribuidores que formaram o neofascismo. Nas eleições de 1932, o Partido Nazista se tornou o maior partido de Reichstag, parlamento alemão, mas não tinha maioria absoluta. Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Paul von Hindenburg, em parte porque líderes conservadores acreditavam que poderiam controlar Hitler e usar seu apoio popular para estabilizar o governo. Uma vez no poder, Hitler rapidamente começou a consolidar o controle do Estado. Em fevereiro de 1933, o Reichstag pegou fogo em um incidente em que os nazistas usaram como pretexto para reprimir os comunistas e outras forças políticas de oposição. Em março de 1933, o Reichstag aprovou a Lei de Plenos Poderes, que deu a Hitler o poder de governar por decreto, efetivamente estabelecendo uma ditadura. Os nazistas então começaram a implementar uma série de políticas repressivas. A oposição política foi suprimida, os sindicatos foram dissolvidos e os direitos civis foram drasticamente reduzidos. Hitler e o Partido Nazista começaram a promover uma ideologia de superioridade racial, que culminou na perseguição sistemática de judeus, comunistas, ciganos e outros grupos que consideravam indesejáveis. A partir de 1934, Hitler eliminou qualquer resistência interna dentro do Partido Nazista e consolidou ainda mais seu poder após a morte de Hindenburg, combinando os cargos de chanceler e presidente no título de Führer. A propaganda nazista, controlada por Joseph Goebbels, foi fundamental para justificar o apoio popular ao regime, enquanto a Gestapo e as SS eliminavam dissidências. Com o poder consolidado, Hitler começou a rearmar a Alemanha, violando os termos do Tratado de Versalhes. Sua política externa agressiva, que incluía a anexação da Áustria em 1938 e a ocupação da Tchecoslováquia, culminou na invasão da Polônia em setembro de 1939, que levou ao início da Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi deixada em uma situação de grande instabilidade. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras sanções econômicas e territoriais ao país, o que gerou um sentimento de humilhação e revolta entre a população alemã.
As reparações da guerra causaram uma crise econômica profunda, como a hiperinflação atingindo seu auge em 1923, levando muitas famílias à pobreza extrema. A República de Weimar, estabelecida após a Primeira Guerra Mundial, enfrentou inúmeros desafios, incluindo crises econômicas e extremismo político e falta de apoio popular. Muitos alemães viam a República como um governo fraco e incapaz de lidar com os problemas do país, o que abriu espaço para o crescimento de partidos políticos radicais. Adolf Hitler e o Partido Nazista começaram a ganhar destaque no cenário político alemão durante os anos de 1920. Em 1923, Hitler tentou um golpe de Estado conhecido como Putsch da Cervejaria, em Munique, mas falhou e foi preso. Durante sua prisão, escreveu Mein Kampf, no qual expôs suas ideias sobre raça, nacionalismo e antissemitismo. A Grande Depressão de 1929 exacerbou a crise econômica na Alemanha, levando a um aumento significativo do desemprego e do descontentamento popular. O Partido Nazista se aproveitou da situação, prometendo restaurar a prosperidade, reverter as humilhações do Tratado de Versalhes e restaurar o orgulho nacional alemão. Para entendermos a ascensão do fascismo, primeiro precisamos voltar a 1914. Benedetto Mussolini possuía um vínculo com o socialismo italiano, que foi interrompido neste ano, quando publicou em um jornal socialista um artigo defendendo a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. Este rompimento aconteceu porque os socialistas italianos eram radicalmente contra a entrada do país na guerra. Então, Mussolini alinhou seu discurso político com o viés nacionalista italiano. Em 1919, criou uma organização chamada Fasci Italiani di Combattimento. Um ano depois, o fortalecimento político de movimentos de orientação socialista levou classes conservadoras na Itália a alinharem-se com o fascismo. Então, a partir da organização, surgiu o Partido Nacional Fascista, que tinha como grande objetivo a tomada do poder da Itália, tanto por via eleitoral quanto por meio de atos violentos contra opositores. Mussolini chega ao poder em 1922, após membros do Partido Nacional Fascista realizarem a chamada Marcha sobre Roma. Esta marcha aconteceu no dia 28 de outubro de 1922. Nela, fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, capital do país, para pressionar o então rei Vítor Emanuel III a empossar Mussolini como seu chefe de Estado. Bom dia ou boa tarde, eu me chamo Vitor e hoje eu vou falar sobre algumas obras relacionadas ao nazifascismo. Peguei aqui 2 livros, O Diário de Anne Frank e Mein Kampf. E bom, O Diário de Anne Frank é um relato em primeira pessoa das experiências de uma jovem judia que se escondeu com sua família dos nazistas durante a ocupação da Holanda na Segunda Guerra Mundial. E Mein Kampf é um livro escrito pelo próprio Adolf Hitler e é um livro com uma combinação de autobiografia e exposição das ideias que levariam à ascensão do nazismo. É uma obra controversa, muitas vezes estudada para compreender a ideologia nazista. E bom, também selecionei aqui 2 filmes. O primeiro seria A Lista de Schindler e A Vida é Bela. E bom, A Lista de Schindler é um filme baseado na história real de Oskar Schindler, que salvou milhares de judeus do Holocausto, empregando-os em suas fábricas. E A Vida é Bela é um filme que combina drama e comédia para contar a história de um pai que usa sua imaginação para proteger seu filho dos horrores de um campo de concentração nazista. O nazifascismo, movimento político ideológico que ganhou força na Europa no início do século XX, trouxe várias conquistas para seus regimes, embora o termo seja problemático, dado o contexto histórico de violência e opressão. Unificação e mobilização nacional. Tanto o nazismo na Alemanha quanto o fascismo na Itália conseguiram unificar suas nações sob uma ideologia totalitária, centralizando o poder e mobilizando as massas em torno de objetivos nacionalistas. Expansão territorial. Os regimes nazista e fascista buscaram expandir seus territórios através de invasões militares, como a anexação da Áustria e dos Sudetos pela Alemanha nazista e a invasão da Etiópia pela Itália fascista. Desenvolvimento industrial e militar. Houve um crescimento significativo na indústria militar e na infraestrutura, que foi parte das preparações para a guerra, contribuindo temporariamente para a recuperação econômica em alguns países.